Olá pessoal, Paulino José Soares de Souza, ministro do Interior em 1840, publica um relatório, e neste relatório ele divide o Brasil em duas sociedades, civilização e barbárie. Neste relatório, ao dividir o Brasil em sociedade civilizada e sociedade bárbara, ele representa o imaginário do Brasil da época do século XIX. O Brasil de então parecia dividido entre litoral e interior, civilização e barbárie. O dicionário de 1848 traz o seguinte conceito de barbárie. Barbárie significa ignorância. Civilização significa cortesia. Logo, uma pessoa bárbara era uma pessoa rude, ignorante, despida de modos urbanos, de cortesia. Já o termo civilização significa cortesia, educação, homem educado, homem urbano, homem civilizado. No entanto, uma pessoa ignorante era uma pessoa isenta de luz, despida de modos de urbanidade, de cortesia, de laços de convívio, ou logo despido de ilustração. Ilustração vem do luz, conhecimento, inteligência, luz. A palavra polícia também tem seu significado interessante. A palavra polícia, no mesmo dicionário, significa polir, polimento, polidez. Ou seja, a palavra polícia, ela deriva de polidez. Daí vem o papel da polícia. O papel da polícia é mostrar para o cidadão que não é polido, que não se adequa aos laços de convívio natural em um mundo civilizado. A polícia tem o fim de polir, responsável pelo estabelecimento das regras de convívio, regras que fazem o homem ser polido. A polícia também é responsável pelo tratamento docente, docere, que vem da palavra educar. No mesmo dicionário de 1848, a palavra educar significa dar brilho, dar ilustração, dar brilho a pessoas sem brilho, ásperas, ignorantes. Logo, uma pessoa educada é uma pessoa que não tem gestos rudes e tem e possui gestos nobres. Uma pessoa educada, uma pessoa polida, ela não age como um ignorante. Ela entende as normas de convívio, é educada e não é uma pessoa sem brilho. E esta distinção permeava também o imaginário dos brasileiros do século XIX. No ano de 1832, o ministro da Justiça, Honório Hermet, escreve um relatório. E neste relatório ele descreve que as causas de tantos conflitos armados era justamente a falta de civilidade. Ele fala isso porque em 1832 o Brasil estava sendo governado pelos regentes, era o período regencial e foi um dos períodos mais conturbados da política brasileira. Então, como o homem do interior não tem o adorno que o homem urbano tem sobre a civilização era um adorno. Logo, o homem do interior não tinha esse adorno. Ele estava relegado a todo o imaginário de um homem rude. Para isso,
durante o período regencial, é criado a Guarda Nacional, uma forma de tentar levar esse, entre aspas, adorno para as populações do interior. E desta forma, tentar impedir o excesso de revoltas e de conflitos armados que o Brasil sofria durante o período regencial. Mas uma coisa nós podemos afirmar, que realmente o amor ao trabalho, a preservação da propriedade, ela leva também à manutenção de uma ordem. E as populações brasileiras do sertão, elas, na sua rotina cotidiana, elas eram totalmente diferentes dos trabalhadores do litoral. Logo, a relação dos sertanejos para com a natureza e para com seu meio geográfico era totalmente diferente dos moradores da capital. Geralmente, o homem comum do interior, ele não possuía vínculos com o trabalho, com a indústria, com o comércio. Os vínculos pessoais, interpessoais do homem do campo era totalmente diferente do homem da capital. Isto leva o homem da capital a desenvolver dentro da sua personalidade um apego e a defesa da ordem estabelecida. Observe que a maioria das pessoas que se engajaram na revolta dos cabanas, a cabanagem que aconteceu no Pará, foram de pessoas que vieram das classes baixas e sem propriedade. Portanto, essas populações interioranas, elas eram também uma ameaça ao projeto de nação e de civilização que os intelectuais e políticos do século XIX queriam promover no Brasil. Um homem educado é um homem que controla suas próprias paixões. O oposto a isso são os bárbaros, que dão vazão aos seus instintos mais animalescos. Consideradas as populações do interior, consideradas populações ociosas, elas seriam ineficazes para a implantação de um sistema voltado para o trabalho. Logo, as pessoas que participam dessas revoltas, sendo a maioria pessoas pobres e sem propriedade, leva a entender que estas pessoas careciam de uma disciplina, de uma educação. No jornal Aurora Fluminense, o escritor chamado Evaristo de Macedo, ele descreve que a diferença do homem civilizado para o homem bárbaro do sertão era o interesse. Sem o interesse, a sociedade jamais desenvolveria uma ordem importante e necessária para a civilização. Observe que é o interesse presente no homem civilizado, no homem urbano, que faz a sociedade ter uma propriedade, ter uma ordem e viver em uma aparente harmonia. Já o sertão não. O sertão era composto por homens dispersos, cada um seguindo os ditames da sua própria razão. Então, Paulino José Soares Souza, citado no começo desse vídeo, é o famoso Visconde do Uruguai. Por hora, é só isso. Grande abraço e bons estudos.